Outro ingrediente, a goma xantana. Eu sei que muitas pessoas já sabem, já conhecem, né? Já sabem as funções, mas é importante destacar a importância desse ingrediente dentro da nossa receita sem glúten. O glúten ele é formado por duas proteínas, a gliadina e a glutenina. Esse conjunto de proteínas formadoras do glúten são responsáveis por darem elasticidade para a massa, dar extensibilidade para a massa sem ruptura. Então, eu estico a massa com farinha de trigo e ela não se rompe, né? Então, o glúten está ali para trazer muitas características boas. E aqui na nossa confeitaria e panificação sem glúten, a gente não tem uma farinha só que agregue nessa proporção, nessa quantidade, essa liga necessária. Então, a gente precisa entrar com outro ingrediente para que a gente consiga um pão que não esfarele, um bolo que cresça bem, porque ela também contribui para o volume da receita, tá? Contribui para a umidade, contribui sim para a liga. A gente tem um bolo, um pão que não esfarela quando a gente usa a goma xantana da maneira correta, né? E essa goma xantana, então, ela ajuda na maciez, ajuda na umidade, ajuda a expandir o bolo e ele não rachar. Como? Através da formação de ligações, similar ao glúten, tá? Ela vai formar ligações, uma rede dentro de toda a sua massa e essa rede vai impedir que os gases e que a umidade saiam da massa. Como que eles sairiam? Com o rompimento das ligações, com o rompimento da massa. Então, por exemplo, nos pães, quando a gente deixa eles descansando por muito tempo, eles podem rachar, formar pequenas fissuras na superfície da massa. Se eu chego nesse ponto, eu já tenho perda de umidade e perda de gases por essas fissuras. Consequentemente, o meu pão vai ficar mais baixinho e mais seco, tá? Porque eu perdi ali para o ambiente, para o forno, umidade e maciez, umidade e gases. Então, eu tenho prejuízo na massa por conta disso. E a goma xantana entra, né, nos nossos ingredientes ali para complementar, então, o nosso mix, que sozinho nem sempre vai ser suficiente, né, o mix quanto a farinhas de liga nem sempre são o suficientes, a menos que a gente balanceie muito bem esse mix e agregue outros tipos de ingredientes que também agreguem liga, para que a gente consiga retirar a goma xantana. Ela não é obrigatória, mas você precisa saber como substituí-la corretamente. Se você colocar sem goma xantana e não colocar nada ali para substituir, você vai ter um bolo e um pão que esfarela sim, que se rompe, que racha e que perde umidade e gases para o ambiente, tá? E tem prejuízo aí no seu resultado final. Então, a goma xantana é um agente de liga muito importante, mas nós temos outro também agente de liga, que é o psyllium. O psyllium também contribui para a maciez, para a umidade, também contribui para a liga, a manter os ingredientes unidos dentro da massa, depois que, né, a gente mistura tudo ali na batedeira ou na mão mesmo. Então, o psyllium, ele é rico em fibras, ele tem uma alta capacidade de retenção de líquidos por conta disso, por conta do excesso de fibras. Então, quando a gente usa o psyllium nas nossas receitas, a gente precisa sempre ficar de olho no ponto de hidratação da massa. A goma xantana também, porque ela também é rica em fibras, mas o psyllium é mais. Então, a gente precisa ficar de olho no ponto de hidratação para que a nossa massa não fique seca. Perceba só, esses ingredientes entram em complemento para melhorar as características das nossas massas. Só que, se eu coloco esse ingrediente e não adequo a quantidade de líquidos, por exemplo, no caso do uso do psyllium, eu posso ter um resultado final seco e duro, porque o psyllium absorve muitos líquidos. Se eu não dou condições para ele se desenvolver dentro da massa com a quantidade de líquido suficiente, ele pode causar prejuízos na minha massa. Então, o excesso, né, de cuidado ali tem que ter para você não perder, não prejudicar o seu resultado final. Tudo bem? Muito importante. Então, o psyllium, ele traz todas essas características maravilhosas, além de enriquecer nutricionalmente nossas receitas. É uma ótima opção para você reduzir o índice glicêmico delas, por exemplo, por conta do do elevado teor de fibras que o psyllium agrega às receitas. Então, se você quer reduzir o índice glicêmico dos seus pães, busque colocar o psyllium ali como agente de liga nas suas preparações.